Se for a Páscoa, não pode, mas o 25 de Abril, sim, pode. Se for o 13 de Maio em Fátima, não pode, mas o 1 de Maio, sim, pode. Se forem os Santos Populares, não pode, mas o Avante, sim, já pode. Meus caros, sabem bem que neste canal o que se procura é mostrar o lado oculto das notícias e das coisas. Sim, porque o lado óbvio ele é transmitido por todas as televisões com as mesmas imagens, por todos os jornais com os mesmos textos, por todas as rádios com o mesmo áudio. Não há ninguém que diga o contrário do pensamento único que foi instalado em Portugal desde o primeiro dia do primeiro governo de António Costa. Bem podem os meus amigos mudar de canal, fazer aquele zapping, bem podem passar os olhos por vários jornais que se alinham na banca ao lado uns dos outros, que as notícias, meus caros, as notícias são as mesmas, dadas com o mesmo objetivo e propósito. Não sei até porque é que ainda existem tantos jornais, tantos canais de TV, tantas revistas e tantas rádios, porque a notícia, meus caros, é dada de sempre da mesma forma, usando as mesmas palavras, inclusivamente, e as mesmas imagens. Bom, a isto se chama o pensamento único, eu pelo menos chamo-lhe assim, o pensamento único que eu venho combatendo desde o princípio deste século, e até há uns anos antes. O meu primeiro blog, que ainda hoje está no ar, chama-se justamente João Tilly a combater, sem sucesso, o pensamento único, e data de 2002. Vem isto a propósito da última notícia sobre o padre, o confessor de André Ventura, que foi suspenso pela Igreja em Lisboa, ele e mais 3, por via de uma carta anónima recebida alegadamente por uma comissão independente que replica em Portugal e em 2023 aquilo que aconteceu no século XVI com a caça aos judeus e no século XX com a caça aos democratas no regime do Estado Novo. A nova caça às bruxas é aos padres. De repente, toda a gente se lembrou de investigar os padres e apenas por um delito, o delito dos abusos sexuais na Igreja. Eu não pretendo defender padre nenhum, nem sequer sou católico, não sou religioso, para mim tanto se me dá, um criminoso é um criminoso, seja ele padre ou contabilista. Mas não posso deixar de estranhar a coincidência temporal em que de repente toda a comunicação social se vira exclusivamente para os padres, os holofotes virados para aquilo que eles fizeram há 30, há 40, há 50 anos e às vezes até há mais tempo. Mas o que é que está a passar neste momento? É que toda a comunicação social se transformou em justiceira contra os padres e exclusivamente contra os padres. É porque eu recordo-me de um caso que se passou aqui há 20 anos, que era o caso da Casa Pia, em que não estava nenhum padre envolvido. Estavam pessoas notáveis da televisão, da política, também médicos e juízes, mas não havia nenhum padre. Hoje, pelos mesmos crimes, só se perseguem os padres. E logo isso me deixa de pé atrás. Mas a intenção desta crónica é mostrar que nem sempre, quando se aponta o dedo, alguém se tem razão. Por isso costuma haver julgamentos e investigação prévia, julgamentos a seguir. Foi o que aconteceu, o caso Casa Pia, por exemplo. Mas aqui não. Aqui a sentença já está dada, mesmo antes do padre ser ouvido. A sentença na praça pública está dada, mesmo antes de conhecermos os factos, alegados factos, que o padre terá cometido. Bem, e o mais grave de tudo isto, e o que me deixa mais desconfiado, é que os padres são selecionados cuidadosamente. Por exemplo, destes 4 padres que foram suspensos em Lisboa, nós só conhecemos o nome e identidade de um. Mas esse nome e essa identidade está em todos os jornais e revistas e canais de televisão. Dos outros 3, nós não conhecemos sequer o nome. Não fazemos nenhuma ideia de quem sejam. Terá sido isto coincidência? Não. Recordem que no caso da Casa Pia, soube-se imediatamente o nome do mais notável de todos os envolvidos, um apresentador de televisão.
E os outros nomes foram aparecendo semana após semana. Carlos Cruz, bem ou mal, foi condenado em praça pública. Os outros logo se veria. Aqui temos exatamente o mesmo exemplo. Um padre está condenado em praça pública. Conhecemos esse padre, conhecemos o nome, as suas paróquias e sabemos, acima de tudo, que ele é o confessor do político maldito. Maldito pela extrema-esquerda e pela esquerda em Portugal. E esse político é aquele que mais sobe em todas as sondagens e chama-se André Ventura. Bom, e este é o padre que o confessava. Recordo, no entanto, que há umas boas dezenas largas de padres que fazem parte dessas listas, que agora apareceram, listas negras, listas postas a circular cuidadosamente e enviadas aos órgãos de comunicação ou comunicação social, como eu lhes chamo, listas que nos fazem lembrar o tempo do Estado Novo, o tempo do PREC, o tempo da PIDE. Os nomes estavam em listas, ninguém nunca soube quem é que colocou os nomes dos antifascistas, como agora se chama, nessas listas. A verdade é que, meus caros, caído o nome de um cidadão numa lista, ele nunca mais tinha descanso na vida e o mais certo é que fosse imediatamente detido. Ora, já no tempo da Inquisição assim era, meus caros, assim se trabalhava no tempo de Dom João III, que trouxe a Inquisição para Portugal. Primeiro torturavam-se as pessoas, muitas acabavam por confessar o que se quisesse, porque não aguentavam a dor, e, meus caros, uma vez confessado, não teriam outro remédio senão ir parar ou à fogueira ou ao palanque, como aconteceu com os Távoras, por exemplo, em Belém. A mim, o que me surpreende mais neste caso do padre confessor de André Ventura é que se levantou em torno de si um movimento de desagravo, de protesto contra esta alegada injustiça, uma acusação em cartas anónimas. Isto é uma injustiça porque o homem não foi sequer ouvido nem julgado e já foi condenado em praça pública. É realmente uma injustiça na medida em que ele precisa ser julgado. E todos os outros padres que estão envolvidos, nós nem sequer conhecemos o nome, e este já foi todo escancarado, já se percebeu que está acusado, só não se sabe de dois pormenores. É de quê e por quem. E também foi este o único caso de um padre que ameaçou já que vai recorrer aos tribunais porque recusa totalmente esta ignomínia, segundo ele diz, e é. Ora, a minha proposta de exercício intelectual aos meus seguidores, companheiros, é a seguinte: terá sido coincidência o facto de este padre, e apenas este padre, ser publicitado, o seu nome ser escancarado em praça pública, enquanto todos os outros padres, ninguém lhes conhece o nome, nem o paradeiro, nem a identidade, nem nada? Eu penso que não. E aqui vos deixo a justificação. Este padre, Mário Pedras, foi um padre que, durante a pandemia, sempre se insurgiu contra as medidas restritivas que o governo de Costa ia aplicando numas situações, mas ia aliviando completamente noutras. Nuns casos, a restrição era total, noutros casos, as pessoas podiam andar à balda. O padre Mário Rui Pedras nunca percebeu isso, e eu também não. E aqui vos deixo, na primeira pessoa, as críticas que ele fez a um conjunto de situações restritivas da liberdade dos católicos, neste caso porque ele compara as restrições impostas à população em geral e as restrições impostas aos católicos em particular, com paralelismos que realmente são de bradar aos céus. Nós passámos por isto tudo, mas parece que já foi há 100 anos. Ouçam aquilo que o padre Mário Rui Pedras disse numa homilia. Claro que ele disse isto mais de uma vez, mas esta eu consegui encontrar no YouTube. Ouçam com atenção e no final trocaremos mais umas impressões. Mas ouçam o padre já a seguir e tenho a certeza que muitas das dúvidas que eu levantei neste vídeo até aqui serão respondidas. Mas não compreendo que o Governo imponha restrições tão duras a um dever básico como é o cuidado dos nossos mortos e que ao mesmo tempo crie de forma arbitrária ou política exceções à lei para eventos e atividades culturais.
Basta ler o comunicado do Conselho de Ministros de 22 de outubro. Provavelmente, meus irmãos, não deveria estranhar. Não tem sido esta a orientação seguida pelo Governo durante esta pandemia? Basta um breve olhar. Se for a Páscoa, não pode, mas o 25 de Abril, sim, pode. Este pode. Se for o 13 de Maio em Fátima, não pode. Não pode. Mas o 1 de Maio, sim, pode. 1 de Maio pode. Se forem os Santos Populares, não pode. Não mas pode. o Avante, sim, já O pode. Avante pode. Se for a uma igreja, guarde 2 metros quadrados de distância entre cada pessoa. Mas se for a um cinema ou a um teatro, basta uma cadeira de intervalo. E se for no avião, nem isso é preciso. Se for no comboio, metro ou autocarro, e mesmo em hora de ponta, não há necessidade de distância, nem sequer há perigo de contágio. Não há. Nos transportes públicos, o Governo garante que não pode haver contágio. Não pode haver. Se for o dia de Todos os Santos ou os fiéis defuntos, não pode. Mas se for o grande prémio da Fórmula 1, claro, sim, pode. Ainda hoje, no Algarve, o Governo autorizou que cerca de 30 mil pessoas pudessem estar juntas no mesmo lugar a assistir a uma competição de Fórmula 1. Dá vontade de perguntar, mas os cemitérios não são quase há 2 séculos ao ar livre? Por que insiste então o Governo em penalizar a fé dos portugueses, a fé dos católicos? Não seria possível indicar regras para que se realizasse a expressão normal e ordeira da fé, da piedade, da saudade, do amor familiar? Porquê restringir? Porquê menorizar os portugueses? Menorizar. Será a forma do Governo estender a todos os portugueses as suas aulas de cidadania? Cidadania. Quase que me apetece perguntar, desculpem a maneira de dizer. Se formos de Ferrari, poderemos ir rezar pelos nossos mortos? A Fórmula 1. Hoje, uma vez mais, vejo forçado a dirigir-me ao Sr. Primeiro-Ministro para pedir o que nem devia precisar de ser pedido. Sr. Primeiro-Ministro, respeite a liberdade religiosa, respeite os portugueses e a sua fé, especialmente a daqueles que, em resultado da pandemia, nem sequer puderam visitar os seus doentes nos hospitais, É verdade. nem acompanhar o funeral dos seus entes queridos. Nem o funeral. E que agora, mais uma vez, apesar desta declaração ascética de luto nacional, se veem proibidos de fazer o seu luto pessoal e de visitar os cemitérios. Termino com as palavras dos nossos bispos. Não se adoece apenas de Covid-19. Pois não. A impossibilidade de exprimir de forma sensível e concreta saudades e afetos também é causa de sofrimento e de doença, por vezes grave e até mortal. Bem, meus caros, quem assim fala, como se costuma dizer, estava mesmo a pedi-las, não é? Pois estava. Estava a pedi-las, estava a desafiar uma monarquia todo-poderosa que é esta monarquia da socialista, estava a desafiar as regras, muitas delas absurdas, que nos foram impostas por gente completamente desqualificada, como a desgraça Freitas, estava a questionar as ordens ditatoriais daqueles médicos que recebiam 350 mil euros de avanças de laboratórios farmacêuticos. Essa gente nunca foi julgada. Marta Temida ou Morte Temida nunca foi julgada, de desgraça Freitas também não. Os imunologistas que nos garantiam que se puséssemos um pé fora de casa morríamos imediatamente e que recebiam centenas de milhares dos laboratórios farmacêuticos produtores de vacinas, esses também nunca foram julgados. Desapareceram, é certo, desapareceram. Nunca mais ninguém os viu nas televisões, é verdade. Mas eles personificam um imaginário de terror para Portugal que durante 2 anos conseguiu realmente aterrorizar o seu povo à hora do telejornal, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, durante 2 anos. Hoje, a doença está aí. Ninguém liga a ponta de um caracol, mas ela continua e as pessoas continuam a morrer por pneumonias causadas por essa e por outras doenças respiratórias.
Portugal caiu mais de 10% do seu PIB, o número de mortes devido ao não atendimento, à falta de socorro de outras doenças aumentou exponencialmente. Estão a morrer mais portugueses hoje, em que já ninguém fala da Covid, do que no tempo do pico dessa mesma Covid, e realmente tudo isto teria que ser julgado num grande tribunal de Nuremberg para se apurar quem de facto deliberadamente enganou um povo inteiro e quem estava a enganá-lo apenas usando da sua boa fé. Mas aqui está a razão pela qual, meus caros, o sistema corrupto da socialista nunca poderia perdoar a este padre. E a forma encontrada foi esta: um tipo qualquer escreveu uma carta anónima e enviou-a para o patriarcado, ou seja lá para quem foi. Assim se liquida um homem que disse aquilo que pensava, que levantou questões importantíssimas, que fez paralelismos chocantes entre o que não se podia fazer, de maneira nenhuma se podia fazer, e aquilo que ao mesmo tempo se podia fazer à balda, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo e no mesmo país. O padre Mário Rui Pedras está apenas, na minha opinião, a pagar por aquela ousadia, a coragem que ele teve de dizer no momento em que tal nunca poderia ter sido dito, nunca poderia sequer ter sido questionado. Esse foi o seu crime, o de desafiar a ditadura do socialismo e o de combater, tal como eu faço todos os dias, o de combater o pensamento único. Crime esse pelo qual ele vai pagar o resto da sua vida.